Hoje você vai aprender a costurar este chapéu. Esse vídeo faz parte de uma playlist onde eu ensino a fazer o vestido e os acessórios, como os laços e o avental. Meu molde já está pronto, mas para fazer ele é bem simples, tá? É só pegar um retângulo, dobrar ao meio e ir marcando aqui, ó, 27, 27, 27, 27, 27, 27 e cortar. Aí o molde fica assim, como um meio círculo. E como que eu vou cortar no tecido? Essa aqui é a orelha do tecido, onde se é cortado os metros que a gente precisa do tecido, né? E aqui é a largura do tecido. Esse é o tricoline e ele tem a largura de 1,50. Eu vou dobrar assim, ó, a orelha para cá e vou posicionar o meu molde na dobra do tecido. Vou usar um giz e vou fazer a marcação. Eu vou usar a tesoura de tecido e vou cortar. Círculo completo. Esse é o tecido principal e daí eu vou cortar no tecido de forro. Já cortei o forro e o forro eu deixei com 1,5 cm para ficar mais fácil na hora da costura. Quando eu for para a máquina você vai entender o porquê de eu ter deixado ele com 1,5 cm aqui maior que o tecido principal. Para dar um charme eu vou colocar esse bordado inglês e aqui eu preciso prestar atenção em colocar o direito do bordado com o direito do tecido, para quando virar ficar certinho aqui o detalhe, né? E não ficar no avesso. Eu vou deixar essa ponta aqui sem costurar. E daí simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Com a ajuda de uma pinça, vou virar e vou passar uma costura de segurança. Bem na beiradinha, né? Vou dar o retrocesso. Abaixo a agulha e faço a cada 1, 2, eu faço isso aqui. Bem simples. E vou costurando. 1, 2, dobro. Cheguei aqui no finalzinho, vou dar o retrocesso. Vou cortar aqui um pedaço. Vou juntar aqui direito com direito. E passar uma costura. Vou tirar esse pedaço aqui. Retrocesso no início e retrocesso no final. Aparo aqui, né? Eu acho que foi muito, mas não tem problema. Deixa eu dar o retrocesso aqui de volta. Aí eu dobro aqui. Tá feito em toda a volta. E agora eu venho com o verde para fechar a peça. Coloquei aqui um botão de pressão. Eu vou deixar linkado o vídeo para você assistir de como eu coloquei esse botão de pressão, tá? Vou juntar direito com direito. Direito com direito. Vou colocar o meio aqui certo. Para prender aqui eu vou colocar os grampos, mas pode ser alfinete também. O importante é que dê certinho aqui para sobrar o verde, para dar certo, né, a nossa costura. Interessante é que passe aqui da costura, tá?
Agora eu refilo aqui, né? Eu tiro esse excesso de tecido. Aqui, que é a abertura, eu vou deixar maior assim, ó. Desse jeito, para ficar mais fácil. Essa aqui, ó, ela tem os dentinhos assim, porque ela é uma tesoura de picotar tecido. Agora eu vou desvirar por aqui. Desvirei a peça e estava me preparando para fechar, mas aí eu lembrei. E a estruturação? Cadê? Não coloquei. Então, como eu quero uma peça estruturada, mas não muito, eu vou usar 2 camadas de filó e eu quero que a estruturação fique aqui no lado direito da peça. Então eu coloquei voltado para baixo e vou passar uma costura aqui, vou seguir essa costura aqui mesmo, bem certinho, e depois eu vou refilar. Estrutura já colocada, infelizmente deu uma repuxada aqui. Eu costurei 3 vezes e ficou desse jeito, então vida que segue, não vou me alarmar. Eu vou colocar um laço mesmo, então vai cobrir essa falha. E a estrutura ficou aqui. Acabei que daí eu queria esse lado estruturado, estruturei o verde, mas tudo bem, né? Coisas que acontecem. Quem manda esquecer de colocar a estruturação antes. Aí agora eu vou marcar 6 centímetros aqui e fazer assim, ó, fazer essa marcação em toda a volta, porque aqui eu vou passar uma costura, fazer uma canaleta para passar o elástico. Retrocesse e passar costura. Vou deixar um espacinho aqui, que é aonde eu vou colocar o elástico. Passar uma costura aqui paralela a essa e vou passar aqui assim, ó, deixando sobrar um pouquinho aqui para eu não ter dificuldade de passar o elástico, né? Porque se eu deixo muito assim com a largura de um pé de máquina, eu tenho dificuldade para passar o elástico. Então eu vou afastar aqui um pouquinho, ó, e vou passar nessa direção. E essa aqui eu não vou deixar aberta, tá? Eu vou fechar. E agora eu vou medir o elástico na minha cabeça, assim, que eu acho que vai ficar confortável. E vou passar ele aqui nessa canaleta. Cortei um elástico no tamanho de 60 centímetros. Eu coloquei na minha cabeça e ficou bacana, ficou frouxo, né? Não deixei apertado, para ficar mais confortável. E aí, com o alfinete de segurança, eu vou colocar aqui, passando aqui, toda a volta. E uma coisa que eu gosto de fazer é usar outro alfinete aqui para prender, para não ter perigo de chegar lá no final e eu ver que não passei o elástico prontinho. Agora eu passo uma costura aqui, várias costuras, né? Tipo um retrocesso grandão. E vou ajeitando ele, puxando aqui. No fim, eu precisei diminuir o elástico, porque 60 centímetros foi muito largo, não ficou legal. E aí eu diminui aleatório, fui medindo na minha cabeça e fui diminuindo. E ficou assim. Como eu disse, como vai o laço aqui, então vai esconder o que ficou enrugado aqui, né? O que não ficou legal. Prontinho, eu faço a marcação aqui, bem bonitinha, bem certinha. E passo uma costura do lado direito mesmo, tá? Pra ficar mais bonito. Poderia passar toda a volta? Poderia, mas eu não vou passar não. Eu vou passar só aqui mesmo. Por que eu não vou passar toda a volta? Porque eu vou colocar um laço aqui. Então vai esconder. Se eu não fosse colocar um laço,
eu faria diferente. Mas como eu vou colocar o laço, então eu vou passar a costura só aqui na entrada. E ficou assim, já ficou bonitinho. Agora vamos para o detalhe para deixar ele mais bonito ainda. Como eu faço muita saia godê, eu já tenho os círculos prontos, né? Que sempre que eu faço saia godê, eu vou guardando os círculos. Aqui eu já coloquei um botão de pressão, deixei aqui o acabamento para fora e o botão de pressão para dentro, porque quando eu desvirar, a parte que eu quero vai ficar para fora, então o acabamento vai ficar para dentro. E aqui eu nem vou mudar a linha, vou deixar a linha laranja mesmo, porque é uma peça que vai ficar escondida. Vou dar o retrocesso e passar uma costura toda a volta aqui, sem segredo nenhum. Pronto, agora eu vou desvirar. Agora eu vou usar a fibra siliconada para fazer o nosso enchimento. E vou colocando aqui dentro. Vou dobrar aqui e passar uma costura para fechar. Temos a almofadinha. Botão aqui. Botão aqui. Pra que essa almofadinha? Para o nosso gorro ficar bonitinho. Sim, é só colocar aqui dentro. Ó, que legal. Com o botão de pressão. Ah! E aí, ele fica assim, ó. Lindo. Agora que você aprendeu a costurar o chapéu, você pode costurar o avental. É só acessar o vídeo acima.